Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um vídeo do projeto Sniper Kamikaze, projeto no qual a gente analisa os principais ativos negociáveis do mundo, moedas, criptomoedas, bolsas, commodities como petróleo e ouro, e também executamos a estratégia de trade, né? A gente usa uma plataforma de negociação, essa aqui é a nossa plataforma, o Xstation da corretora XTB. Temos aqui algumas operações abertas já, e nesse projeto a gente faz um pouco dessa análise desses ativos numa visão de médio e longo prazo, né, usando um gráfico diário e gráficos semanais, e tentamos sentir um pouquinho como é que está o mercado, mostramos uma parte de psicologia, análise técnica. Tá? Se você está chegando agora, eu te convido a assinar o canal, ativar o sininho, essa história toda aí que você já sabe, porque a gente tem muito conteúdo legal aqui. Bom, vamos lá. Segunda-feira nós gravamos um vídeo, né? Era dia 11, hoje quarta, dia 13. Falei como que o dólar estava se recuperando um pouco, depois dele vir numa forte queda, né? Se a gente for ver assim, praticamente desde o ápice lá do corona, quando o dólar subiu muito, ele vem caindo, especialmente por causa das injeções de liquidez do Banco Central Americano. E ele conseguiu no diário romper a tendência de 20, depois ele foi e buscou, e agora, hoje, também subiu um pouco. Então ontem foi um bom dia para nós, ontem que eu não gravei, terça-feira, porque praticamente todas as nossas posições são contra o dólar, de certa forma, até bolsa, moeda, petróleo, tudo é meio que contra o dólar, de certa forma, e hoje foi um dia que foi um pouquinho ruim para a gente, apesar de que bolsa subiu um pouquinho. Então tá nesse certo impasse, o dólar chegou num nível muito sobrevendido, né, o oversold, e talvez esteja aí tentando recuperar um pouquinho aí. A gente está vendo talvez uma reversão, né? Talvez as pessoas que estavam vendido em dólar, se o preço subir um pouco, a gente vai ter muito o que o povo em inglês chama de cover nos shorts, vai ter que cobrir essas vendas, ou seja, vai pegar stop e vai ter que sair. Isso pode forçar o dólar a subir mais ainda. Então é algo para a gente ficar atento, tá? Dito isso tudo, vamos para os ativos que a gente negocia. Eu queria comentar uma coisa. Eu, que sou quem opera o Sniper Kamikaze, vou ficar alguns dias fora, por volta de uns 10 dias, que dá mais ou menos uns 5 dias úteis, então não vai dar para eu gravar todos os dias e acompanhar o mercado todos os dias nesse período. Então eu vamos falar assim, vai ser uma curta férias aí do Sniper, sem vídeos. Então eu já vou ajustar alguns stops para deixar rolar, para assim, se for o caso, pega o nosso stop, se não, daqui a 10 dias a gente retoma e vê como é que ficou, tá? Vai ser até uma experiência interessante aí, ver se a conta cresce aí nesse período que a gente não opera. Talvez eu possa um dia ou outro fazer um videozinho curto aí, mas é bem provável que a gente fique aí uns 10 dias úteis, né? Assim, uns 10 dias corridos aí sem vídeo, tá? Então vamos lá, euro, acabou de fechar o mercado em Nova York, né? Então tá no 0% aqui, mas o resultado do dia foi aqui, ó, uma queda de 0,4. Então a gente vê, ó, ontem ele tentou recuperar, não conseguiu superar a máxima de segunda, e hoje fez uma queda de novo, né? O que a gente está vendo? Tá tendo um processo de talvez impeachment do Trump, que assim não muda muita coisa, já está acabando o mandato, né? Isso não é algo que está impactando tanto o mercado. O que está mais impactando possivelmente é a questão dos yields que eu falei no vídeo anterior. Outro ponto, falei que vai ter umas férias, mas no vídeo anterior, no final, eu pedi, pessoal, comenta, fala dúvidas aí, e surgiram algumas coisas que eu vou abordar, tá? Na volta dessas mini férias aí, vou falar mais essa questão de relação de yields e preço de bonds ou títulos públicos, tá? E valorização ou desvalorização. E também falar do VIX, pediram para comentar um pouquinho do VIX, que é um índice de volatilidade, também chamado de índice do medo. Vou falar um pouquinho como que ele é constituído e como que ele influencia aí tomadas de decisão, tá? Então vamos lá, euro, vamos ver nossa posição aqui, como é que tá? Nós temos aqui 2 microlotes abertos no euro. Foi uma das primeiras posições que a gente abriu, a gente desfez uma parte dessa posição aqui quando ele tocou aqui, tá? Semanas atrás.
E já movemos o stop para o lucro, tá? E a gente abriu na semana passada mais uma pequena posiçãozinha aí, ó. Tem uma posição que está com um lucro aí agora mínimo de $1, tá aqui a abertura dela, tá? E outra posição com um lucrozinho maior. Como eu falei, nós vamos mover os stops, tá? Onde que eu vou colocar o stop aqui? Vou colocar aqui, ó, embaixo de todos esses níveis, embaixo dessa mínima e dando um espacinho aqui. Vou colocar os dois stops aqui. É possível que o preço pegue nesses stops? É, mas eu vou deixar assim, porque não vai dar para eu ficar monitorando essas posições. Se pegar o stop, uma vai ser no prejuízo, a outra no lucro, e é isso aí, tá? Então vai lá, vai ficar no 1,21 e 10 que eu vou deixar, tá? Vamos lá aqui, ó. Stop 1,21. Essa já está até praticamente nisso, eu nem vou mexer nessa não. A outra posição eu vou colocar lá no 1,21 e 10, tá? Pronto, então nós temos aqui dois stops, tá, das duas posições aqui embaixo. Se o preço cair mais, vai pegar no nosso stop um com um leve prejuízo e o outro um stop no lucro aí de $33, tá certo? Legal da plataforma daqui da XTB é que você tem notícia integrada, calendário econômico, sentimento de mercado, tem bastante coisa. Então, acabou de sair aqui, ó, o líder dos democratas diz que se o... Falando da questão do impeachment dele, se ele for condenado no Senado, porque parece que passou na casa, né, dos deputados e agora foi pro Senado. Outra coisa que tem também aqui na plataforma é esse Trade Talk, você pode dar play e fica o dia inteiro dando notícia aqui, para quem quer sentir o pulso, para quem gosta de fazer day trade, tal, notícia importante, pode ficar acompanhando isso. Enfim, tem várias coisas legais aqui na plataforma. Uma coisa que eu gosto muito também é essa parte aqui de sentimento, só aproveitando aqui, tá? Já falei algumas coisas de sentimento aqui, ó. Aqui, ó. A gente pode filtrar os sentimentos que a gente quer, mas ele tem aqui as coisas que estão mais desequilibradas, tá? Nesse momento aqui. Enfim, é isso aí. Vamos continuar. Então é isso, o euro movemos no nosso stop. Próximo ativo, dólar e ien. Dólar e ien nós não estamos negociando, né? Estamos acompanhando e olha só, foi bom a gente estar de fora, ele deu uma bela de uma subida aqui do dólar, conseguiu ir para cima da média de 20, apesar da tendência de baixa. Estamos fora e vamos permanecer fora, não tem muito o que falar não, tá? Próximo ativo aí, euro-ien. Euro-ien está mais lateralizado, é uma das posições que a gente tem maior exposição nesse momento, né? O euro-ien, nós temos 4 microlotes na verdade, tá? Já movemos o stop para o lucro e vamos deixar, não vamos fazer muita coisa não, tá? Eu vou para o diário aqui, ó, só para ver se a gente pode talvez subir. Ó, essa aqui é uma posição de 1 microlote e essa aqui é de 3, é a posição maior, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar, vou só subir essa aqui um pouquinho, ó, só para garantir um lucro um pouco maior, subir uma mixaria, deixar aqui abaixo desses níveis aqui, tá? Então dá espaço para o preço descer um pouco e a gente garante aí um lucrinho. Uma também, a mesma coisa do euro, a gente aumentou a posição depois que teve uma queda, né? E voltou na média de 20 com uma microlote e tá aqui. Então se a gente vê no semanal, tá aqui abaixo, né? Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, tá abaixo da mínima de todas essas semanas aqui, então é um nível interessante. Poderia até ficar mais baixo, mas como nós não vamos estar acompanhando, vamos deixar rolar aí essa posição, já garantimos um lucrinho bacana aí. E essa é uma posição que, se a gente vê no semanal, ela ainda não está tão esticada, né? Tem espaço para crescer. Ela podia até voltar aqui antes de subir, é bem possível, mas como a gente não vai estar aqui para abrir posição se ele cair mais, eu acho que esse stop está bem confortável e vamos deixar fluir, tá? Uma coisa bem importante, agora que a estratégia está bem redondinha, é possível que a partir de fevereiro a gente aumente o orçamento dessa conta, tá? Aumente para $2.000, e vai ficar uma coisa mais interessante, vai ser mais dinheiro de verdade que a gente vai estar operando.
A gente já está operando dinheiro de verdade, não é entre aspas que eu estou falando. Hoje está aí com $1.100, né? Conta real e tal. Dinheiro de verdade, que eu falar $1.000, a pessoa vai falar, $1.000 não é nada. A gente vai dobrar isso para $2.000 em fevereiro, para aumentar ainda mais a exposição aí do Sniper, para você ver como que a gente acredita na estratégia mesmo que a gente construiu ao longo dessas semanas e meses aí de projeto, tá? Próximo ativo, vamos lá, dólar australiano. O que a gente viu? O dólar australiano aqui no semanal bem esticado, já comentei isso no vídeo da segunda-feira, pedindo para fechar a posição aí, né? Mas mesma coisa, nós não vamos fechar ainda, vamos deixar fluir. Ontem, que foi um dia bom para nós, foi muito legal que o dólar australiano conseguiu fechar acima do dia anterior. Hoje ele caiu, mas meio que não passou da metade da vela, né? Então, uma coisa interessante de ver aqui, olha só, vou colocar um personalizado aqui, ó, dias, 2 dias. Isso é muito interessante, fazer um blender de vela. Olha só, se a gente colocar 2 dias, aqui é como se ele tivesse feito um pivôzinho de baixa, uma velazinha de baixa aqui, e os compradores tivessem entrado. Olha como é que muda totalmente a perspectiva do mercado, muito interessante, né? Um dia, tá? E 2 dias. É uma forma até de diminuir um pouco os ruídos do mercado, você colocar essa vela de 2 dias. O que eu quis mostrar isso? Para mostrar que se a gente fizer 2 dias, a gente vê que essa descidinha de hoje aqui, né, não chegou a impactar tanto assim. Vou voltar para o diário, que é como a gente analisa, e vou lá para aquela questão. Vamos sair uma breve férias aí, vamos mover nossos stops e colocar os nossos stop no lucro, tá? Vamos lá, dólar australiano, nós também temos duas pequenas posições. Vou colocar uma, dar mais espacinho aqui, tá? E a outra eu vou colocar mais lá pertinho. O outro stop. Tá ruim de mexer aqui, eu vou por aqui, ó. O stop tá lá no 7630. Que deu stop? 7630. A outra eu vou... Vamos colocar em qual nível? Vamos colocar tipo aqui, ó. 763, a mesma coisa. Vamos colocar também isso. 7630, tá? Então, ajustamos o stop para ficar mais cima, garantir um lucrozinho, um lucro pequeno, $4 cada um, as duas juntas aí, $8. Mas assim, dá um espaço para o preço cair e vamos, se ele quiser subir, nós estamos aí e deixar rolar, tá? No semanal a gente vê que o dólar australiano ele está esticado, como eu já falei, mas eu também já falei algumas vezes em episódios anteriores como uma moeda que a gente acredita que tem muito potencial aí nesse ano, por ser uma moeda de commodity, nesse tema de busca por risco, dólar enfraquecendo, né? Dólar americano no caso, tá? Próximo ativo, petróleo. Petróleo a gente também está ganhando uma grana legalzinha aqui. Ontem também teve uma vela forte, saudável, bacana aí para nós. Ontem o petróleo subiu, aqui está no semanal, desculpa. Ontem o petróleo subiu mais 2%, também está levemente esticado no diário, tá? Então eu vou colocar um stop bem próximo aí em uma das posições que a gente tem. A gente também tem duas microposições aqui no petróleo, tá? Ele está até falando que vai ter rolagem desse contrato futuro dia 10 de fevereiro. Vamos lá. Ó, já tem uma com stop no lucro que a gente abriu lá atrás e tem uma com stop aqui no prejuízo, tá? Essa que está com stop no prejuízo que eu vou movimentar. No diário eu vou colocar ela aqui, ó. Tirar e colocar ela já bem próxima aqui, que não falei, tá muito esticado, vou dar um espacinho para ela, mas se o petróleo cair muito, nós vamos realizar aqui, ó, 42% de lucro, tá? E tem a outra aqui com $38 de lucro. Deixa eu colocar no semanal aqui pra gente ver. Beleza, ó. Uma tá abaixo da mínima dessa semana, a outra tá ali, a gente viu no diário, mais próximo pra gente garantir um lucrinho aí, tá? Tô achando que eu vou até inverter. Eu vou essa aqui
eu vou colocar para lá, e essa aqui que é um lucro maior, eu vou colocar aqui abaixo dessa aqui, e essa aqui abaixo dessa vela aqui, beleza? Que aí a gente já garante um lucro ali de $49 e aqui de 32 se pegar nesse stop. Na prática não muda muita coisa não, né? Mas enfim, tá aí, nossos stops colocados. Vamos ver se não pega o nosso stop. Tá, essa é uma posição que eu gosto também, mas o ideal, assim, é que a gente poderia até realizar o lucro, esperar ela voltar na média para entrar de novo, né? Então vamos garantir um lucrinho aí, e ver o que acontece aí nos próximos dias, como é que vai estar aí mais pra frente, tá? Aqui, se você não acompanhou, se eu aperto para baixo, ó, eu vou para o gráfico semanal. Se eu aperto para cima, eu vou para o gráfico diário. Cada vez que você aperta para cima, você vai entrando mais, né, dando um zoom. Tá vendo? O nosso stop aqui no de 1 hora, tá no stop ok, no de 4 horas, ó. Até uma coisa legal, eu usar aqui, ó, no de 4 horas, o nosso stop mais alto tá lá nos 52,37. Seria onde aqui? 37. 52,37. Tá pelo menos abaixo da média de 20 aqui, no de 4 horas. E o outro, o que está mais abaixo, está aqui no 51,37. Então, ó, ele está bem na parte de baixo da borda de 4 horas. Daqui a pouco essa borda vai lá para cima. Então tá bem interessante, está abaixo desse nívelzinho aqui. Tem uma chance menor de você pegar. Desse aqui eu estou praticamente querendo que pegue, de certa forma, né? Vamos falar assim, para garantir esse lucro. Não estão dando tanto espaço. E essa aqui já está dando espaço mais para o preço correr. Talvez se ele fizer uma retração, ele continuar subindo, tá? Próximo ativo que a gente analisa aí, ouro. O ouro sofreu muito esses dias. Falei disso no vídeo anterior, na questão do aumento do yield dos tesouros. Ontem os yields recuperaram um pouquinho, o ouro subiu e hoje abriu de novo. A gente vê aí ele abaixo desse nível, que é um suporte importante aí do 1860. Complicado aí para quem está comprado no ouro. Mas assim, já falei também como que no semanal ainda ele está muito próximo da média de 20. A gente não pode falar que tem uma tendência de baixa no ouro, né? Então ele está meio lateralizado, está meio indefinido, né? Desde quando ele bateu a máxima lá, que ele teve uma alta muito forte em 2020, né? Uma alta muito forte aqui em 2020. Na verdade ele veio subindo há um bom tempo, né? Mas 2020 foi mais acentuado aí, ó. 2020 ele subiu, se a gente for ver aqui 30%. Ele bateu esse topinho aqui no semanal e veio para cá, mas se você for olhar no semanal ele esticou, voltou aqui, ainda tendência de alta para ele continuar subindo, ainda não pode falar que virou uma tendência de baixa, né? Mas ele está com dificuldade de romper esse topinho aqui. Então o Sniper está fora, vai ficar fora, vamos ver o que acontece. No de 4 horas aqui, coincidentemente a gente tá bem complicado, ele tocou, esticou bastante, tocou aqui embaixo, voltou, e a hora que ele voltou naquele suporte, que também era coincidentemente, ou não, né, a média de 20 no de 4 horas aqui, nas últimas 4 horas a galera entrou vendendo nele aí, tá? Tamo fora e vamos ficar. Bitcoin eu falei na segunda, já dei várias dicas de entrada no Bitcoin. Eu falei aqui que era talvez uma boa oportunidade. Na segunda, ontem ele ficou meio de lado e hoje ele está fechando o dia aí com uma altinha de 10%, recuperando dessa queda forte que ele teve aí nos últimos dias. Ele chegou a cair aí 26%, e agora recuperando então da máxima lá, na máxima que ele pegou até agora, está uma queda aí de 11%, tá? Tá muita demanda no Bitcoin. Teve notícia meio ruim essa semana, falando que na Inglaterra as pessoas não vão poder colocar o lucro no banco e tal, mas isso não é suficiente para derrubar o preço não. Tá meio que formando uma bolinha no Bitcoin aí de novo. No semanal tá esticadão, né? Não dá nem para falar nada, olha só, muito fora da borda superior aqui da banda. Talvez formando um sinal de reversão no semanal aí, se ele conseguir vir para baixo, fechar essa semana essa vela, seria uma vela de possível reversão, a ver o que acontece, né? Tem que acompanhar no diário aí para ver. Até então seria um sinal de compra no diário aqui. Eu falei daquele dia, para nós sem chance do Sniper, porque como eu falei, como é uma conta de $1.000, se a gente fosse comprar no Bitcoin, que o nosso stop
teria que estar tipo aqui assim, ó, e isso ia dar tipo uns 30% da nossa conta, um risco que não dá pra gente assumir, tá? Mas para quem está com uma visão de longo prazo, consegue comprar Bitcoin sem alavancagem de uma fração pequena, né? Porque que a gente só consegue comprar 1/10 de Bitcoin, ou seja, a gente só consegue comprar $3.000 de Bitcoin, né? E a alavancagem é pequena para o Bitcoin aqui na plataforma, pequena comparando com outras, né? Quem consegue comprar o Bitcoin um pedacinho menor e tem uma visão de longo prazo, talvez faça sentido, tá? Próximo ativo aqui, para a gente não demorar muito, Bolsa Americana ficou bem de lado ontem, hoje subiu um pouquinho aí, 0,35. Outra posição que nós estamos comprado aqui no US 500, que são as 500 maiores empresas americanas, e aqui estava com stop no 0 a 0. Essa, devido às nossas férias aí, eu vou mover o nosso stop aí, tá? Vou colocar ele mais perto aqui. É pouco espaço para o preço movimentar? Mas como não vai dar para acompanhar, vamos garantir esse lucro aí, tá? Então vai ficar tipo aqui assim no diário, é bem abaixo do ideal. Se a gente for olhar aqui, ó, no de 4 horas, ele vai estar num nível até interessante, tá? O ideal seria ele ficar aqui embaixo, ó, seria ficar no 3756, mas se a gente for fazer isso, a gente vai garantir menos do lucro, né? Ó, hoje está $50, o 3756 daria o que? $44. Acho que faz sentido, vamos lá. Vou colocar ele aqui, ó, nesse valor, 3756 mesmo, tá? 3753 que ficou ali. Bom, deixa eu entrar de 4 horas aqui. Tá bom, vou deixar esse stop aqui, garantindo aí $44. É uma tentação fechar, se a gente ver, olha só, a posição hoje tá com $60, né? Assim, $70 quase. Então nós estamos partindo do pressuposto que ele vai pegando o nosso stop, a gente estaria abrindo mão de quase $30 aí, tá? Mas vamos dar o benefício da dúvida aí e vamos dar um espacinho para o preço subir mais ao nosso favor aí, tá? Se a gente for olhar no semanal, tá relativamente esticado Bolsa Americana, né? Mas nada impede que ela continue subindo. Uma retração também aqui é bem provável, daria um ponto de compra bom aqui no 3544, por isso que o nosso nível também está acima disso, mas vamos dar um espacinho pro preço movimentar aí também, tá? Bolsa alemã que a gente não pode se dar esse luxo, por quê? Porque a gente está com uma alavancagem maior e um pouquinho que ela andar, a gente perde quase todo o nosso lucro, tá? Vamos lá para a Bolsa alemã, ó. Eu vou também colocar o stop aqui olhando de 4 horas, tá? Então aqui no de 4 horas, ele tá até com stop aqui, ó, negativo, a gente nem tinha movido o stop para o lucro. A Bolsa alemã teve uma notícia ruim essa semana. A Angela Merkel, que é a primeira-ministra, ela falou que pode ficar até precisar de mais 10 semanas de lockdown lá na Alemanha, mas as bolsas até reagiram relativamente bem com essa notícia, né? Isso foi ontem, caiu um pouquinho, mas tá tranquilo. Eu vou tentar colocar o nosso stop aqui abaixo desse nível aqui, ó. Vamos ver se a gente garante um lucro bacana. 13.790, eu acho que não vai dar um lucro tão bom, mas vamos lá. 13 aqui, ó, 24 horas aqui, ó. Aqui a gente garante ainda $120 de lucro, tá? Vamos lá, 13.762, vou colocar aqui para ficar o nosso stop aqui, vou mudar aqui, 13.762. Tá um stop interessante. O bom seria ficar abaixo da média de 20 e tal, mas aí a gente garantia muito pouco do stop. Aqui a gente fica abaixo da mínima dos 1, 2, 3, 4, 5 dias, né? Então tá legal. Para ele chegar lá, a bolsa tem que, do nível que está hoje, para pegar o nosso stop, a gente tem que ver uma queda aí de 1,3%. Não é uma queda gigante, né? Isso ele cai facilmente aqui, ó, cai 1% aquele dia. Pode acontecer? Pode, mas a gente está garantindo aí nosso lucrinho aí em $120, tá?
não é nada demais, mas é um belo de um lucro, um belo do movimento que a gente pegou, e essa entrada foi lindíssima, né, aqui na Bolsa Alemã. Olha aqui onde é que a gente pegou, já pegamos esse movimento inteiro aí, tá? Quem sabe continua subindo e a gente surfa, né? Chegando ao fim dos ativos, vamos para a Bolsa Brasileira e Real, né? Bolsa Brasileira hoje teve uma realização forte, também esperado depois desse nível. Tivemos notícia ruim, tivemos notícia aí que o presidente do Banco do Brasil vai cair, isso ajudou a puxar um pouco o índice, né, que o Banco do Brasil compõe o Ibovespa, e teve outros ruídos, também um medo de quem que vai ser o próximo líder da Câmara, né, o presidente da Câmara aqui no Brasil, enfim. Era esperado uma realização, então junta as duas coisas, né, com uma bolsa já esticada e notícias não tão boas, essa realização veio. Nós não estamos operando, só fazendo análise, a gente vê no semanal, também está bem esticado, então uma retração aqui é esperada. A Bolsa Brasileira até ontem, as bolsas do mundo caíram, a bolsa aqui subiu um pouco, a gente está com um fluxo gringo muito forte, já falei disso. Então é esperar. Uma coisa que me chamou muita atenção para a gente finalizar foi o movimento de ontem do dólar. Olha só, o dólar ontem caiu 3% aqui no Brasil, o real se valorizou 3%, mas ele ficou retido aqui na média de 20%. Então, meio que reverteu aquela tendência que parecia que estava fazendo do real se valorizar. Vou aqui no real, do real se valorizar, né? A gente vê aqui, aí lá desde do dia 14 de dezembro, né? Então nos últimos 30 dias aí o real caiu um pouquinho. Olha a volatilidade, ele toca numa parte da banda, toca na outra parte da banda, isso é muito difícil de operar, né? Não tem tendência clara. E depois que ele tocou na parte baixa da banda aqui, ele veio e parou na média de 20. Então, pelo sniper, seria procurar venda no real aqui, né? No real invertido que eu estou olhando, né? Seria comprar o dólar, que é o ativo, na verdade, que se negocia. Procurar um sinal de compra aqui depois que ele tocou lá em cima, por mais que ele tenha caído 3% ontem, mas está muito volátil, está muito difícil de operar, tá? Eu já falei que eu acho que o real deve se manter nessa brincadeira aí, deve se manter aqui entre esses 5,40 e 5 reais por um bom tempo. Não colocarei minha mão no fogo, mas eu acho que está próximo do equilíbrio, porque a gente tem duas coisas antagônicas aqui. O dólar meio que se desvalorizando contra todas as moedas do mundo, mas o real também não está fácil, porque se vier aí uma extensão do auxílio emergencial, que sempre fica esse ruído aí de possibilidade, o dólar pode subir por medo da questão da dívida pública brasileira, né? Ou seja, o real se desvalorizar. Então tem essas duas forças antagônicas aí que estão meio se anulando, e por isso toda essa volatilidade aí. Uma coisa que fez o dólar cair tanto e o real se valorizar ontem e nessa semana foi a questão de uma percepção de que o Banco Central brasileiro pode começar a subir a taxa de juros em breve, né? Uma coisa que fez o real se desvalorizar muito foi esse diferencial dos juros brasileiro para o juro americano ter caído tanto, então perdeu um pouco o motivo do gringo deixar o dinheiro aqui no Brasil, que sempre foi o paraíso da renda fixa, né, dos rentistas, que a gente fala que deixava o dinheiro estacionado lá nos títulos públicos brasileiros e tinha um juro real altíssimo. Hoje o Brasil, pela primeira vez na história, está com juro real negativo. Nós estamos com juro real igual da Suíça, né? Talvez mais negativo que a da Suíça. O que quer dizer? O quanto que a nossa taxa de juros está pagando está abaixo da inflação. Isso é algo inédito no Brasil que afugentou muita gente. Se o Banco Central brasileiro indicar, através do Copom, que tende a voltar a ter um apertamento monetário, né, que seria voltar a subir a taxa de juros, isso pode ajudar a favorecer o real e a gente pode ver dólar voltando aqui para 4,80 ou até abaixo disso, tá? Voltar para níveis de meses anteriores aí, tá? Porque que 2020 ele subiu muito, então ele tem espaço para voltar até aqui no 4 e pouco, tá? 4,20, se a gente vê esse cenário do juro brasileiro voltando a subir, a gente resolvendo as questões fiscais, enfim, toda essa questão. Beleza? Então por hoje é isso.
Agradeço mais uma vez por você estar nos acompanhando. Vamos ter essas fériasinhas curtas aí. Vou tentar postar alguma coisa, nem que seja uns stories, alguma coisa para falar do que a gente está vendo no mercado. Talvez um vídeo falando alguma coisa, tá? Mas não é promessa. Mas vai acompanhando aí. E vai ter novidade na volta aí, até mais vídeos, além do Sniper Kamikaze, vai ter outros vídeos do canal falando de outros assuntos. Isso é promessa aí para 2021. Te agradeço demais por estar nos acompanhando e vamos que vamos. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.